Boa noite a todas e boa noite a todos. Agradecemos ao Leão pelos noturnos, né? E é oportuno lembrar que uma namorada do Chopin foi colega de Allan Kardec, certo? Ela esteve presente no lançamento do livro de Allan Kardec, né? Que hoje comemoramos 166 anos. Refiro-me a George Sand, né? Muitos autores da época usavam o nome masculino para serem reconhecidos, né? Era Amandine Aurore Lucille Dupin, o nome dela. Mas para fazer sucesso, de início, ela teve que usar um nome masculino, né? Ela teve um relacionamento, no seu tempo, com o nosso querido Chopin, cujos noturnos o Leon executou já aqui ao piano. Então, a data de hoje é muito oportuna para nós espíritas, né? E penso eu que em várias partes do nosso Brasil está se comemorando a data, né? Que é uma data realmente auspiciosa para o Espiritismo. 18 de abril de 1857. 166 anos. Hoje eu vou contar com a participação da minha amiga, nossa irmã, Sara Gusso, né? A Sara é do Departamento de Divulgação do Luz Eterna, junto com o Matheus Weber, né? E também é atriz do Teatro Espírita, que de vez em quando se apresenta aqui em Curitiba. Então é um cachê um pouco alto, né? Mas fazer o quê, né? Nós temos que convidar alguém para ler as cartas de Kardec, né? Dados biográficos do nosso codificador surgirão ao torno à medida que nós divulgarmos e lermos as cartas, né? Mas sabemos, de modo geral, nós todos, por que não está mudando aqui o quadro? Vamos aqui. Tá indo aqui. Deu. Uhum. Quando Kardec lançou o livro, ele escreveu um texto que ficou para a posteridade. Olha o que ele dizia. Hoje, 18 de abril de 1857, começou a circular o Livro dos Espíritos, o livro Luz, que veio para ficar qual farol inapagável indicando o caminho, a verdade e a vida, consoante as palavras de Jesus. Juntos, rendamos nossa gratidão a Deus. Allan Kardec. Muito bem. Quando o professor Rivaio, o nome dele, né? É Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Aliás, nas cartas fica bem definido o nome dele, né? Porque havia uma dúvida se era Denisard Rivaio, se era Léon Hippolyte. E ele assina Léon Hippolyte Léon Denisard. Em todas as cartas ele usa esses 4 nomes, né, para identificar-se. Quando ele começou a pesquisar os fenômenos espíritas, né? Ele já tinha 54 anos. Né? Ou 52, 50, ele é de 1804, então ele tinha 50 anos, né? E já era um escritor consagrado na literatura da França, especialmente em obras educacionais. Ele foi aluno do Johann Heinrich Pestalozzi, talvez o criador da pedagogia moderna, né? Que inspirou, digamos assim, várias escolas da França na época de Kardec, né? E ele veio ainda menino para Paris, né? E notabilizou-se, digamos, no estudo e na divulgação dos conceitos pestalozzianos aplicados certamente à educação. Então ele publicou já algumas obras, né? Essas aqui. Traduziu Telêmaco de Fénelon para o francês, né? Para o alemão, aliás, está trocado ali, né? Traduzido do francês para o alemão. É uma obra importante, né, que se refere ao filho de Ulisses na Odisseia. Ele faz um trabalho muito interessante. E o Fénelon questionava, apesar de ser teólogo católico, poeta, escritor, ele questionava algumas posturas da própria Igreja Católica, mas eram
um teólogo realmente ligado ao pensamento católico. Gramática francesa clássica, manual de geografia para professores. Gramática francesa normal e outras. Ao todo, ele já tinha produzido 23 obras que foram publicadas. Ele era realmente um indivíduo de grande saber, notabilizado pela sua cultura e pela produção de livros que realizaram. Muito bem. Membro de diversas academias, inclusive da Academia de Real de Arras, né? Membro da Sociedade Mesmeriana. Geralmente, a consoante no final da palavra, ela não é citada, mas quando é essa, sim, né? O Roland Garros, a gente fala Arras, né? Muito bem. E membro da Sociedade Mesmeriana. Ele, vindo para Paris, ele conta que com 19 anos já fazia parte das sociedades mesmerianas, que eu vou falar um pouquinho delas no correr da exposição. Hoje é muito rico para a pesquisa em qualquer área as cartas dos diversos autores, né? É muito rico esse conteúdo que as cartas oferecem para melhorarmos a nossa visão dos autores em qualquer área do conhecimento humano, né? Por exemplo, a nossa biblioteca pública tem 2 exemplares das correspondências de Freud, né? Que teria feito mais de 6.000 cartas. Que catalogaram e muitas delas estão, então, nesses livros que a Biblioteca Pública do Paraná contém, né? E é muito rico para transformar uma ideia melhor do que tudo que você sabe sobre o pai da psicanálise. Aqui, vejam a letra de Kardec, né? Era impressionante, né? A uniformidade, né? Muito bem. E para começar, então, as nossas cartas de hoje, nós vamos falar de uma mulher importantíssima, que foi Amélie Gabrielle Boudet. Ela é professora de primeira classe, lá em Paris, formada numa escola com base pestalozziana, certo? E quando ela conheceu o professor Hippolyte, ela já tinha publicado 3 livros, né? Contos Primaveris, Noção de Desenho e O Essencial em Belas Artes. 3 livros, em 25, 26 e 1928. Né? Nessa época, ela conheceu o professor Rivail. Né? Apenas uma vez eles se encontraram. E o professor Rivail encantou-se pela Amélie. Ela nasceu em Thiers, uma pequena cidade perto de Paris, né? Até hoje, pequena cidade. Né? E depois ela realizou todo o seu trabalho, realizou lá na cidade de Paris. Então, Allan Kardec, ainda o professor Rivail, né, que gostou da Amélie Boudet, queria namorá-la. E não era muito fácil, né? Então, a Sara vai ler a carta que ele fez, a primeira carta que ele fez para a Amélie, né, falando do interesse que ele tinha em namorá-la. Não tinha WhatsApp ainda, né, nem Facebook, o negócio era complicado, né? Vamos lá, Sara. Primeira carta para Amélie Boudet, de 13 de agosto de 1831. Minha mãe acabou de receber a resposta do Senhor vosso Pai, a solicitação feita por mim através dela. Apresso-me em aproveitar dessa permissão que ele me concedeu para vos exprimir diretamente toda a alegria que esse consentimento me proporcionou e o quanto feliz eu seria que a vossa determinação pessoal corresponda à minha expectativa. Confesso-vos que ouso um pouco acreditar nisso, através da carta do Senhor vosso Pai e também pelo que me foi relatado pela senhora Musset e Bossuet. Embora só tenha tido o prazer de ver-vos uma só vez, essa única entrevista me convenceu de que essas senhoras em nada exageraram ao pintar-vos com cores tão gentis. Anseio vivamente que nenhum obstáculo venha retardar a realização dos meus desejos. Sem dúvida, não ser-vos-á uma surpresa de não encontrar nesta carta o estilo muitas vezes empregado para tais ocasiões. Confesso-vos não ter nenhuma experiência nisso e não ter disposição para fazer demonstrações enfáticas, cuja realidade repousa, muitas vezes, num sentimento demasiadamente fugaz. Prefiro, a essas vãs maneiras de demonstrações, a expressão de uma estima recíproca, a única capaz de assegurar uma felicidade duradoura, ao abrigo do tempo e das vicissitudes,
E eu ouso acreditar que vós compartilhais desse meu sentimento e que os vossos pais verão, com maior satisfação, uma união fundada nessas bases. Eu gostaria de assegurar-vos, senhorita, que vós encontrarei em minha mãe e em meu tio parentes que vos afeiçoarão como uma filha e que aguardam ansiosos que os seus votos se concretizem com a sua chegada entre eles. A senhora Musset me convida a anexar a esta carta dados referentes a meu nome, idade, etc., para que seu pai possa ter acesso às informações necessárias para as formalidades que ele será levado a preencher em sua região. Hippolyte Léon Denisard Rivel, nascido em Lyon no dia 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivel, advogado, e de Jeanne-Louise Duhamel. Pedir-vos-ia, senhorita, ser a intérprete, junto à vossa mãe e ao vosso pai, dos sentimentos da mais elevada consideração de minha mãe, do meu tio e de mim mesmo, expressando-lhes o quanto essa resposta foi motivo de alegria para todos nós. Aceita, senhorita, as homenagens mais cordiais desse, que tem a honra em estar em total devoção, vosso mais humilde e obediente servidor. Um intelectual sedutor, né? Fez uma carta assim para, né, derrubar a menina, né? E acabaram casando, né? Um ano depois, em 1832. E é uma certidão de casamento que o pessoal achou, né? Só as cartas hoje estão sendo assim muito usadas no meio espírita, né? A Fundação Espírita Allan Kardec de São Paulo, né? Está com o acervo do Canuto Abreu, que foi um intelectual brasileiro, farmacêutico, médico, que trouxe para o Brasil boa parte do acervo de Kardec. Então, hoje estão estudando e revelando esses conteúdos. Muito bem. E nessa certidão tem coisas interessantes que mudam algumas coisas que você sabia do professor Rivail, né, o Allan Kardec, mas que tomam um novo sentido. Por exemplo, é uma certidão de casamento como tem no Brasil, né? O nome do pai, o nome da mãe, né? Então ele conta que o professor Rivail era filho do Jean-Baptiste Antoine Rivail, né? Desaparecido há 25 anos, né? Então já vai derrubar por terra algumas citações de alguns autores que falam que o próprio pai do Kardec levou-o para estudar com Pestalozzi. Não aconteceu. Kardec tinha 3 anos quando o pai desencarnou, né? Então, e foi a tia, o tio dele e a mãe, né, que criaram o professor Rivail. Até que quem faz a carta para o pai da Amélie é a mãe, né? E ele então vem depois, no decurso do tempo, né, a criar um laço muito, muito íntimo com o tio, né, com o tio dele. Até eles foram, inclusive, sócios de um colégio lá em Paris, com base na pedagogia de Pestalozzi. E essa escola ia muito bem, mas o tio era ligado a jogos, né? E não foram à falência, que venderam a parte que cabia a eles, né? Cada um recebeu 45 mil francos. Não sei o que representaria hoje, né? Os 45 mil francos, né? E acontece que eles, de boa fé, deram esse dinheiro, aplicaram para um investidor fazer negócio. O investidor investiu em criptomoeda. Imagina criptomoeda naquele tempo, né? Sei lá o que ele fez. O fato é que Kardec perdeu tudo, o professor Rivail ainda, né? Então ele teve que fazer um trabalho de contador de 3 empresas para sobreviver. E a Amélie Boudet era filha de um senhor bem abonado financeiramente, né? Então se mantiveram tranquilos, né? Em 1849, eles encontraram documentos mostrando que o professor Rivail era professor no Colégio Polimático de Paris, lecionando fisiologia, astronomia, física e química. E ele, com a Amélie, davam aulas gratuitas a estudantes pobres de Paris, né, que não podiam pagar as escolas, né, que eram muito caras.
Então é interessante, né? Esses conteúdos virem à tona pelas cartas. Muito bem. Outra carta agora, que a Sara vai ler para nós. Cartas de Rivaio para Amélie Boudet, 23 de agosto de 1834, retornando a Paris, quando visitou a sua tia paterna, em Lyon. Na maior parte do caminho, tive o prazer de ter a companhia de uma criança de 1 ano no carro que, por seus gritos e cheiros, nos ofereceu uma pequena repetição da tarefa e me fez desfrutar antecipadamente dos encantos da paternidade. Obrigado. Importante essa carta, importantíssima, né? Isto porque, só contando a história, ele voltava de Lyon para Paris, 400 quilômetros, uma carruagem, né? Eu nasci perto de Ponta Grossa, Itaiacoca, e vinha de carroça para a cidade, 30 quilômetros, era um dia inteiro quase, né? Claro que na época havia carruagens mais bem equipadas, com animais velozes e preparados, né? Veja quantos dias você levaria para chegar de Lyon até Paris. Então, quando ele parava, digamos, numa estalagem para dormir, ele fazia a carta para Amélie. E o correio mandava, o correio muito mais rápido, né? Então, por isso que ele mandava as cartas nesse inteirinho. Então, ele fala de uma filha que acham que seria sido adotiva. Então, o Kardec fala que, vendo aquela criança de 1 ano que viajara com ele, né? Ele sentia, como é que ele fala no final da maternidade? Desfrutar antecipadamente dos encantos da paternidade. Os encantos da paternidade. Então ele queria ser pai, né? Ocorre que não encontraram documentos até hoje, né, falando assim, pelo menos nos arquivos, né, Biblioteca Nacional da França e outros, falando da filha de Kardec. Mas na carta ele fala, né? Não era Kardec ainda, era o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, né? E fala da Louise, que aliás Louise era o nome da mãe do professor Rivaio, era Jeanne Louise de Ramel, né? Então é claro que tudo leva a crer que até o Mateus lá atrás levantou. E por que não seria filho, né, filha? Porque ele fala os encantos da maternidade, quem sabe a Amélie estivesse grávida, né? Mas não há um documento que venha comprovar, né, que realmente a Luísa seria filha legítima, filha natural, mas existia realmente um registro, então, pela carta de que, né, existiu esse personagem, que não, nos registros não tem, mas nas cartas estão aí, né? Outra carta, Sara. Pode ler as duas juntas, final, né? Ok. 23 de agosto de 1941, retornando a Paris de Lyon, do funeral da tia. Abrace bem a minha pequena Louise, cuja escrita me deu muito prazer. 9 de outubro e 12 de outubro de 1841. Beije minha pequena Louise por mim. Eu queria consultar Mariette esta manhã para saber o que se deveria fazer por Louise, em caso de dificuldade, mas ela não retornou há 2 dias. Eu sei onde ela está, mas é um pouco longe, e seria difícil não dizer impossível vê-la a tempo. Se, no entanto, alguma coisa acontecer, escreva-me logo, enviando-me cabelos, e eu a consultarei. No intervalo, penso que se deve cuidar para que ela não tome chuva. Como você sabe, ser-lhe-ia prejudicial. Muito bem. Só voltando à carta anterior, me ocorreu agora, que no Brasil corria a ideia, né, de que o Chico Xavier teria dito que o casamento do professor Rivaio com a Amélie era um casamento assim no papel. Havia uma abstinência sexual, porque a Amélie cuidaria da casa e Kardec da doutrina. Isso é uma barbaridade. Eles casaram em 32, só 23 anos depois que o Rivaio vai trabalhar com a questão do espiritismo, né? Então é um papo furado, né? Essa coisa mostrada pelo espiritismo à brasileira. Muito bem. Numa das cartas que ele faz, então, a Amélie, ela está com a filha adotiva, ou natural, no Château Loire, na região dos castelos da França, lá, né? Quem vai para a França, chega lá em Tours, posa por lá, e depois eles fazem um passeio turístico para os castelos da França, né? Chenonceau,
Chambord e tantos outros, né, que por lá existem. Muito bem. Então ela foi para lá, para essa região, porque o pai da Amélie tinha uma casa, né? Tem até uma carta que ele fala que seria bom que a Luísa brincasse com as galinhas, que na chácara existem, vai fazer muito bem a ela. Ele é muito ligado a querida Luísa, né? E ele fala da Mariette. Eles iam consultar a Mariette. Quem é Mariette? Então Kardec fez parte de dos grupos mesmerianos, né, que estudavam e aplicavam o método empírico criado por Franz Mesmer, um médico austríaco que veio para Paris, fez fama e divulgou seu método com relação ao magnetismo, né? Muito bem. Então se criaram vários grupos de pesquisa dessa área do magnetismo, que realmente fizeram assim escola e trataram muita gente através do passe magnético e de outras técnicas terapêuticas, né? Inclusive, um cirurgião escocês chamado James Braid, ele achava que tudo aquilo era invenção, que não era verdadeiro. Porque Kardec, aliás, Rivail e seus colegas magnetistas, eles tinham como inspiração o Mesmer e o Marquês de Poisségur. Escreve Puisségur em francês, né? Marquês de Poisségur. O Marquês de Poisségur era um marquês que atendia pacientes pobres, né, na capital e também no interior da França. E transmitindo passe magnético num paciente, esse paciente entrou em transe. Transe, um termo usado hoje para nós para explicar, né, a questão dessa passagem, né? Transe quer dizer passagem em latim, transe é trânsito, passagem. Kardec fala em crise, né, não patológica, mas não usa o termo transe. Então ele notou que esse paciente, esse camponês simples, começou a falar de coisas muito acima do seu nível cultural. Fazia diagnósticos e prescrições totalmente acima da sua capacidade. Não atribuam a espírito. Ele chamou de magnetismo animal. Magnetismo da alma, né? Que foi, então, essa Mariette a quem Rivail se refere, certamente era uma terapeuta, né, do magnetismo, que tinha alguns poderes, é claro, né? Não que todo grupo de magnetismo provocasse o transe em pessoas, né? Mas alguns provocavam, né, na tentativa e usando a faculdade que a pessoa... Né? E é claro que com o advento do espiritismo, né, alguns magnetistas ficaram espíritas e criaram duas correntes. Uma corrente, digamos assim, espiritualista e uma corrente fluidicista, né, que não achava que era espírito, mas era apenas o fluido do médium que provocava tais fenômenos. Muito bem. Mais alguma coisa? Muitas, né? O tempo vai ser curto hoje, viu? Pode ler para nós. Para Amélie, 29 de setembro de 1845. Como você me disse que se não escrevesse seria porque Luísa iria continuar melhorando, então espero que a melhora se tenha confirmado. Imagino o quanto isso deve lhe causar tormento e fadiga, em vez de ter o repouso de que necessita. 6 de dezembro de 1845, da carta do pai de Amélie. Senhor Julien, não demorei para lamentar, minha querida Amélie, o evento infeliz que você anuncia na sua última carta. Com o que você nos tinha escrito e o que a Madame Gedron havia nos dito, eu esperava todos os dias receber essa má notícia. É muito triste e muito lamentável deixar a vida quando estamos apenas começando a aproveitá-la, enquanto os outros que tiveram uma longa carreira poderiam terminá-la sem se arrepender tanto. Como você me diz, não é da natureza do homem ser perfeitamente feliz. Devemos nos contentar com a porção que nos é distribuída. Percebo quanto isso deve ter afetado o Sr. Rivail. Desejo que ele se recupere. Então, na carta anterior, ela está voltando para Paris com a menina, né? E na carta seguinte, então, o pai da Amélie faz uma carta para ela, falando da desencarnação da menina. Ela veio a falecer, né? E faz um comentário muito bonito, né? Espiritualista, que por certo ele era, né? E chamou a minha atenção, quando eu li essa carta, o tratamento. Espero que o senhor Rivail, quer dizer, o genro chamando o sogro de... Aliás, o sogro chamando o genro de senhor, né?
Eu tenho genro, trato na maior brincadeira, coxa grossa, aquela coisa toda, né? Não tem nada, né? E ele era o senhor Rivaio, porque ele já era uma autoridade realmente importante lá na cultura da França, né? Então a menina vem a desencarnar. E também acharam nessas cartas documentos de 3 irmãos do professor Rivaio, né? Certidão de óbito do Augusto, né? Que faleceu em 1802, e também a Heloíse e o Joseph, todos desencarnaram. Era impressionante o número de crianças que morriam, como no Brasil também acontecia até certo tempo, em grande escala, e hoje ainda acontece, né? Então Kardec tem mais 3 irmãos e só ele que sobreviveu. Eu falo em Kardec, mas era o professor ainda, né? Hipólito Leon Danizar Rivaio. Vamos para frente? Agora a carta do senhor-chefe. E quem que é? Mais um comentáriozinho. Amélie, quando Kardec desencarnou, no dia 31 de março de 1869, com 65 anos incompletos. É jovem, né? Eu estou com 85, ele tinha 20, menos que eu, né? Claro que na época dele era comum, né? Raras pessoas passavam dos 60, 50 anos, né? Embora alguns realmente ultrapassassem essa era. E quando o Kardec desencarnou, a Amélie tomou a seu cargo a direção do patrimônio, digamos assim, do Kardec, da Revista Espírita, né? E todos aqueles negócios na divulgação do Espiritismo, né? E nomeou para o diretor da Revista Espírita, que Kardec criou em 1858, nomeou o Pierre Gaëtan Leymarie. E em 74, 5 anos após a encarnação de Allan Kardec, a revista começou a publicar artigos, né, ditos mediúnicos, com fotografia das pessoas. Então, um médium chamado Eduardo Bouguet, aliado a um americano chamado Alfred, não esqueci o nome agora, ou o sobrenome agora, Alfred Firman, né, eles fizeram uma sociedade para explorar as pessoas. Eles pegavam um retrato da pessoa falecida, né, colocavam no negativo, e daí fotografavam a pessoa junto. Essa é a Amélie Boudet e Kardec ao fundo, com uma mensagem de Kardec, né. Parece que no início ele era realmente um médium e produziu alguns fenômenos dessa natureza, né. A fotografia conhecida hoje, ela foi inventada, impressa em 1826. Havia várias experiências anteriores. Uma caixa que se olhava com uma lâmina com sais de prata, cloreto de prata, onde captava a imagem, mas não gravava, como no filme, né? E logo depois a picaretagem já funcionava, né? Então, a justiça francesa promoveu uma ação contra a sociedade. E tem esse livro, o Processo dos Espíritas, né? Nós temos na biblioteca nossa 5 livros desse que está aí na tela, né? Um foi emprestado ontem, então ainda tem 4 para ser emprestado. Quem gostar desse assunto, tem lá toda a história. Então o juiz vai interpelar a Amélie Boudet como uma das testemunhas. E é de uma parcialidade, de um rigor e de um sarcasmo impressionante, né? Falando que o marido dela escondeu-se num pseudônimo, ele não era um literato, era um compilador, né? E que tudo o que ele escrevera foi tirado do Grande Menoir, um livro de feitiçaria editado em 1522. Coisas assim, absurdas, né? E ela ia refutando. Não é isso, não adiantou, né? No final, o Leymarie pegou 1 ano de cadeia. Foi preso, o diretor da Revista Espírita. É uma história triste, né? Para o Espiritismo, né? Esse episódio do Processo dos Espíritos, como é conhecido. O livro é interessante, tem várias fotos que eles mostram, né? A exploração que fizeram. Então, vejam que até a letra de Kardec, né? Ela disse, não, essa letra é do meu marido. Aí uma das testemunhas, não, foi o Biguet que fez e eu então escrevi, reproduziu a letra de Kardec. Colocou uma cartolina em frente à foto, né? Isso aí inclusive com uma ampliação, se nota que Allan Kardec fala, minha querida, né? Prestigia o senhor Biguet, ele faz um elogio ao Eduardo de Biguet, tudo com segundas intenções. Ele começou a ter lucro, né? Então, se foi médium um dia,
a ganância levou a uma exploração indevida que custou tão caro a ele e ao movimento espírita. Muito bem. Esse é o túmulo de Kardec, né? Lá no Père Lachaise, em Paris, né? Ali à direita, não está aparecendo, mas tem uma placa falando da Amélie Boudet, que foi também sepultada aí, em 1883. Quando aquele episódio aconteceu das fotos adulteradas, ela tinha já 80 anos e foi humilhada pelo juiz de uma forma brutal, ridícula e inconsequente. Um túmulo ligado, normalmente, com um dolmen, né, que tem a ver com o pensamento celta, que eu vou falar um pouquinho depois, se der tempo. Aqui no frontispício, em cima do túmulo, tem essa frase aqui: é naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. É nascer, morrer, renascer ainda e prosseguir sempre, tal é a lei. Como dizia Allan Kardec, falam, essa frase não é de Kardec, certo? Resume a filosofia espírita, de modo geral, né? Que nascer, morrer, né? Renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, é bem consentâneo com o pensamento espírita, kardeciano. Mas não, essa frase, alguns acham que ela teria sido escrita por Goethe, o famoso escritor alemão, mas ninguém provou ainda que seja. Levantaram essa possibilidade, né? Mas não é provado. Eu estive lá, contei para vocês, né? Financei em 50 prestações e fui, né, a Paris e fui conhecer o túmulo de Kardec. Então, quem vai lá, quem for a Paris, não deixe de visitar, que é importante, né? Sempre florido. Alguém coloca a flor lá. Vamos, outra carta. Carta ao senhor chefe de polícia da cidade de Paris. Senhor chefe, os membros fundadores do Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que perante vós solicitaram a autorização necessária para se constituírem em sociedade, têm a honra de vos solicitar o favor de permitir reuniões preparatórias enquanto esperam a obtenção da autorização regular. Tenho a honra do mais profundo respeito, senhor chefe, vosso muito humilde e muito obediente servo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, dito Allan Kardec. Ele assina a carta como Hippolyte Léon Denisard Rivail, dito Kardec. O nome civil dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, nos documentos que ele fazia, tinha que ser o nome civil, né? Onde for registrado. Muito bem. Essa carta é muito importante, porque ela vem fazer luz sobre o quadro social, digamos assim, vigente ao tempo de Kardec lá na França, de modo geral, né? As reuniões com mais de 20 pessoas tinham que receber autorização da prefeitura de polícia lá em Paris, de Paris no caso, né? E Kardec já mandou uma carta antes, né, pedindo a filiação, o registro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E faz uma carta depois, pedindo para eles, enquanto fizessem o procedimento necessário para aprovação, que permitisse algumas reuniões, como a carta estabelece, né? Mas depois ele conta, na Revista Espírita, que o registro foi muito mais rápido do que ele pensava, né? Aconteceu num tempo assim, recorde para os padrões do momento, né? Isso porque, nessa entidade lá que fazia o registro, tinha um general, chamado Charles-Marie Esprit-Espinasse. E ele favoreceu, então, o registro da sociedade. Foi acima dos padrões de tempo, né, que à época eram aceitáveis. Muito bem, né? Porque naquele tempo, o Napoleão III foi eleito em 1948, numa eleição onde muitos votaram, muitos homens, mulher não votava ainda, né? A França, as mulheres tiveram direito a voto depois do Brasil. É brincadeira, né? Mas é verdade. Então, em 1951, ele quis alterar a Constituição para ter mais um mandato. E não estava sendo aceito esse pedido. Então, ele deu um golpe de Estado e tornou-se imperador com poderes absolutos. E ficou por 19 anos. Mais 3 que ele tinha como presidente, né? Então, durante 22 anos, ele dirigiu os destinos da França. E colocava nos postos chaves militares, né? E para ajudar também a própria igreja.
para tentarem sustentar o seu regime, que por tanto tempo prevaleceu na história da França. Muito bem. Então, o Charles Pinasse é um general importante que veio a falecer logo depois, né? Ele faleceu em 1959. Ele era um general do exército francês que lutava contra o Império Austríaco, que dominava o norte da Itália, tá? Lombardia, Vêneto, Piemonte, que era próximo da França. Então a França, temendo aquela questão de geopolítica, né? Como hoje Rússia e Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, Bielorrússia e Polônia, etc. e tal, né? Isso é muito determinante para guerras, né? Erradas ou certas, sempre erradas, né? Porque guerra é sempre um erro, né? Mas o fato é que aconteciam. E ele veio a falecer, né? Na cidade de Magenta. Magenta é uma cidade lá da Lombardia, próxima de Milão, né? Milão é uma cidade lá da Lombardia. E comunicou-se espírito na sociedade parisiense. E Kardec interpela o Spinazza, né? Tinha conhecimento da existência de nossa sociedade? E se vós o sabeis, né? Você sabe que fui eu quem ajudei, né, a decidir pela possibilidade, então, do registro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Sob que ponto de vista considerava a nossa sociedade quando ajudaste na sua formação? Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer, e sem os acontecimentos sobrevindos, a sua morte, é claro, eu teria ido instruir-me em vosso círculo. Interessante, né? A cor magenta hoje pelos pintores é um tom do rosa, né? Um tom muito vivo do rosa, né? Quase uma cor de sangue, né? Tendo em vista o sangue derramado naquela batalha terrível que ocorreu lá onde faleceu o Charles Marie Espoir Spinazza. Então é interessante essa história, né, que Kardec nos conta. Vamos lá, Sara? Carta ao Sr. Tiedemann. Carta ao Sr. Tiedemann, 1856 ou 1857. Lancei mão de um artifício, uma vez que dentre 100 escritores há sempre 3/4 que não são conhecidos por seus nomes verdadeiros. O pseudônimo Allan Kardec guarda uma certa significação, podendo eu reivindicá-lo como próprio em nome da doutrina. Digo mais, ele engloba todo o ensinamento cujo conhecimento por parte do público reservo-me o direito de protelar. É importante, né? Aí conta, então, por que é que ele adotou o nome Allan Kardec. Essa carta é anterior um pouquinho à publicação do Livro dos Espíritos, né? Com o nome de Allan Kardec, né? Então ele conta que adotou esse nome e se reservava o direito de não contar o porquê, né, que ele adotou o nome. Só mais tarde, então, é que veio a lume essa aceitação dele como sendo Allan Kardec, né? O espírito de Zéfiro era um espírito que se comunicava lá na sociedade, na casa da família Baudin, onde o professor Rivail tem as mesmas noções da espiritualidade e coisas que tais, né? E que não era um espírito superior, segundo Kardec, mas dizia algumas verdades. E esse espírito lhe contou, então, que o professor Rivail teria sido, no tempo de Júlio César, um sacerdote druida. O druidismo é muito importante na cultura celta, né? Por exemplo, existem relatos da prática do druidismo que contam mais de 3.000 anos, né? Estudiosos apontam que eles foram filósofos, professores, juízes e sacerdotes que dominavam os saberes acerca do mundo natural e tradições do povo celta. E eram também mediadores entre os humanos e deuses. O Júlio César, quando ele invadiu a Gália, né, os gauleses eram um povo celta. Os gauleses, os celtíberos na Península Ibérica, os bretões na Inglaterra, os gálatas lá na Turquia, né? Tem até uma carta, uma epístola de Paulo, né, aos Gálatas, né? Os belgas, são todos povos que têm raízes na cultura celta, né? Muito bem. Então, o Júlio César, que também, além de guerreiro, senador, era escritor,
Era impiedoso em matar pessoas, mas era um historiador, né? E tornou-se o primeiro imperador, digamos assim, de Roma, né? Em 1854, 50, por aí, metade do primeiro século antes de Cristo. Muito bem. E ele fala o seguinte: os druidas estão no comando da religião. Eles têm o controle dos sacrifícios públicos e privados e dão conselhos sobre todos os assuntos religiosos. Um número grande de jovens recorrem a eles para instrução e eles são muito honrados pelas pessoas, né? Aqui uma estátua de um sacerdote druida numa cidade de Limerick, na Irlanda. A Irlanda é um povo que tem muito a ver com a cultura celta, né? O pessoal que vai para lá, vai estudar ou conhecer, fica sabendo disso, né? E a própria história conta, né? Aqui um símbolo celta também, né? Que existem várias regiões, né? Tanto na Irlanda como no país de Gales, um país que faz parte do Reino Unido, né? Inglaterra, país de Gales, né? Escócia e Irlanda do Norte, né? Então eles têm informações dele em várias partes, né? Aqui a parte em verde, toda ela existia a cultura céltica, né? Aqui à esquerda, está pifando aqui, aqui a Península Ibérica, depois a França, as Ilhas Britânicas, né? Até a Turquia, a última aqui, a Anatólia, seria também, no território de hoje, que teve por berço também a cultura dos celtas. Então, eles eram muito estudiosos, né? E coisa importante, né? Tinham vários deuses, e o deus mais importante era a deusa mãe, era a mulher, né? Ao contrário do judaísmo, né? Que Deus é um homem barbudo, né? Raivoso, né? Misógino, né? E que aplicava a lei, a pena de talhão, né? Ou inspirava, digamos, esse tipo de comportamento, né? Então, Kardec teria sido inspirado, então, no pensamento celta, e quando ele volta, então, agora, em 1804, ele era professor Rivaile, mas tinha no seu interior alguma coisa gravado quando ele fora um sacerdote druida. Essa carta aqui é importantíssima também, né? Vamos ler, né? Carta ao Senhor Patier, 23 de abril de 1857. Tenho a honra de lhe enviar anexo um exemplar de O Livro dos Espíritos, cuja homenagem peço que o Senhor aceite. Eu me recordarei sempre que é ao Senhor que devo minhas primeiras convicções sobre a doutrina, pela confiança muito natural que me inspiravam o seu caráter e o seu eminente saber. Uma vez adentrado nesta vida, logo entrevi nesses fenômenos toda uma ciência que não podia ser adquirida senão por estudos sérios. Eu o fiz com consciência e perseverança, sob a condução de espíritos que tiveram a gentileza de ser meus professores. E é o fruto de seus ensinamentos que entrego à publicidade. Encorajado por verdadeiros e sinceros adeptos, ouso esperar que o concurso deles não me faltará para auxiliar na propagação de um livro que pode, penso eu, contribuir para a propagação da verdade e dissipar muitos preconceitos. Aqui 3 livros. O primeiro aqui é a edição, o primeiro livro dos Espíritos é aqui da esquerda, viu? Foi recuperado, também de fotografia até bem nítida, né? Depois uma edição francesa atual e uma edição do Brasil, que tem várias editoras que publicam o Livro dos Espíritos. Muito bem. Por que é importante a carta do senhor Patier? Com aquele acento lá no A, que para nós não diz nada, né? Mas que para o francês é importante, né? O francês a língua francesa tem acento que não acaba mais, né? Não vai mudar, né? A palavra é E-T-E, verão, tem 3 acentos. 2 acentos. Tem 3 letras e tem 2 acentos. É uma confusão. Mas o Patier, então, por que é importante para o Kardec? Ele mandou um livro e a carta 5 dias depois da publicação do Livro dos Espíritos. Por quê? Então ele conta, né? Na sua iniciação ao Espiritismo, que quando ele foi informado das mesas girantes, ele sabia pelos jornais, né? De Paris, de Marsella, né? De outros lugares, né? Ele sabia que estava
expandindo-se por toda a França as mesas girantes, né? O pessoal fazia festa, as mesas dançavam, giravam, né? Então o senhor Fortier, que era um magnetizador junto com o professor Rivaio, falou: olha, Rivaio, nós temos aqui um problema muito sério, as mesas estão dançando, elas se movimentam. O médium coloca a mão na mesa e ela começa a se movimentar. Kardec disse: bom, isso não é impossível. Pensava o magnetismo, que é uma espécie de eletricidade, né? Hoje temos eletromagnetismo na ciência, né? Que desempenha um papel importantíssimo, né? Na ciência moderna. Poderia, então, movimentar a mesa, mas ficou por isso mesmo. Depois ele encontrou novamente o senhor Fortier, que lhe disse: Rivaio, as mesas não só se movimentam, como respondem perguntas, até em pensamento. Rivaio diz assim: bom, que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervo para sentir, e tornar-se sonâmbula, até aí, para mim, é uma história para dormir em pé. E ficou. Achou mais um amigo depois, o Carlotti, né? Amigo de 25 anos atrás, que era todo entusiasmado. E o Rivaio tinha, assim, uma certa reserva com as pessoas que são muito entusiasmadas, né? Eu, no caso, não serviria para Kardec, né? Porque às vezes me empolga um pouquinho. E Kardec, o Rivaio era meio... Ele cuidava das pessoas, né? Que fossem modestas, bem criteriosas, né? E não deu muita bola para o Carlotti. Até então que apareceu o senhor Patier, né? Então ele conta que estava com o Fortier, com a sua sonâmbula, a senhora Madame Roger, na casa da Madame Roger, que era uma sonâmbula, né? E então lá ele conheceu o Patier, era um funcionário público, né? Falava pausado, com naturalidade, e era muito instruído, era um homem culto. E do papo com o senhor Patier, surgiu um convite para que ele fosse, então, na casa da Madame Pleine-Maison. Então ele foi, logo em seguida, na casa da Pleine-Maison, e lá ele viu a autenticidade do processo. As mesas giravam, as mesas conversavam, né? Escreviam, né? E ele disse: é um fato que eu jamais poderia negar. Ele aceitou, evidentemente, a realidade dos fatos espíritas, né? E começou a pesquisar. Por isso que é importante o senhor Patier, né? Então, nessa casa existia... Essas fotos aqui não traduzem necessariamente como era na época. Eu achei na internet e coloquei, né? Lá na casa da família Baudin, onde ele foi convidado a participar, com as irmãs Baudin, Carolina e Julie, né? Elas colocavam a mão na cesta de vime, que tinha um cabo, e tinha um lápis de pedra na ponta, que escrevia numa ardósia. Ardósia é uma pedra, né? Que com um lápis tipo de um prego assim, escreve, né? E as irmãs Baudin escreviam, colocavam a mão, só que tinham que ir girando, porque ela era uma cesta peão, ela ia girando, né? Alguém ia ter que acompanhando e mudando o procedimento, para que a mensagem pudesse ser ininteligível, né? A outra aqui é bem mais moderna, né? Já é uma cesta de vime também, na época, que tem um lápis, a médium colocava a mão sobre essa cesta e ela começava a escrever. Então, todo o livro dos Espíritos, na primeira edição, foram obtidos por esse procedimento, certo? Na segunda edição, já consta entre a psicografia, certo? Da médium Hermance de Faux, que o filme do Kardec mostra, inclusive, o pai dela era um rico exportador de vinho, né, da França, trabalhar vinho da França, né? Então ele propiciou também alguns auxílios ao Kardec na divulgação da doutrina. Então a segunda edição já consta a participação da psicografia. Vamos correr. Muito bem. Até esse Zéfiro, né, ou Zéphir, né, francês, ele era um espírito brincalhão, né? Não era superior, como Kardec dizia, mas ele tinha algumas verdades, né? E ele brincou um dia com o professor Rivaio. A lousa escreveu, né? Salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Como se Kardec fosse o Papa, né? Kardec respondeu oralmente: minha bênção apostólica, prezado filho. Entrou na brincadeira, né?
Então, vejam vocês como a coisa fluía de uma forma tão natural, né, espontânea, entre Kardec e os espíritas. Depois ele fica sabendo, o Kardec, que ele tinha um mentor espiritual que coordenava esse processo, que ele chama de o Espírito de Verdade, né? Em francês ele fala la vérité, é a verdade. Mas em português se chama a verdade, chama só a verdade, né? Espírito Verdade, né? Ou quando muito Espírito da Verdade ou de Verdade, não vem ao caso, né? E que realmente deu a Kardec essa incumbência de coordenar um movimento doutrinário, digamos assim, que venha culminar com a publicação inicial de O Livro dos Espíritos. Claro que outras obras surgiram depois, né? Até 68, a Gênese, o último livro que Kardec publicou. E ele perguntou um dia ao Espírito de Verdade, né, que vinha conversar com eles 15 minutos por mês. Não dá para aumentar um pouquinho? Quem sabe, mas não te prometo nada, né? Ele perguntou, ele disse, esse Espírito seria um parente, um amigo? Eu disse, não. Foi um homem justo e bom na Terra, mas não dizem realmente quem teria sido o Espírito de Verdade. Disseste-me que serias para mim um guia que me ajudaria a proteger. Poderias dizer-me se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? Ele respondeu, aqui na Terra a vida material tem muita importância. Não te ajudar a viver seria não te amar. Os Espíritos ajudam, certo? Os familiares, temos muitos, né, que nos auxiliam, né? Nem sempre da forma que nós pedimos ou imaginamos, mas da forma que mais convir ao nosso crescimento, né? Mas estão sempre conosco, né? Quem é pai, quem é mãe, como eu sou pai, né? Sou avô, né? O amor que eu tenho por meus filhos, pelos meus netos, né? Podendo ajudá-los, por que eu não os ajudaria, né? Isso é uma verdade. Então, o Espírito de Verdade diz que realmente, se interessaria realmente em auxiliar Kardec nas coisas de ordem material. Vamos ler a carta do senhor Thierry, porque no tempo não vai dar. Se passar um pouquinho, me desculpe, viu? Quem quiser ir embora às 9 horas, pode ir sem problema nenhum. Carta ao senhor Thierry, 13 de maio de 1861. Meu caro senhor Thierry, ontem à noite, depois que o senhor partiu, ainda trabalhei até 1h30 da madrugada, o que não me impediu de me levantar às 5h30, porque eu tinha correspondências que deveriam partir pelo primeiro correio. E ao escrever aos outros, veio-me o pensamento de lhe escrever para acrescentar algumas reflexões à nossa última conversa. Certas pessoas, o senhor me disse, censuram-me por tomar uma posição dogmática ao espiritismo, de me tornar o propagador de um sistema, numa palavra, de ter promulgado uma doutrina. Singulares defensores do espiritismo, estes, que não fazem nada, que não se afastariam um só instante de seus afazeres pessoais por esta causa, e que se atiram contra aquele que, depois de anos, a ela exclusivamente consagra seu tempo, a ela sacrifica seu repouso, sua saúde e seus interesses. Hoje, as coisas chegaram ao ponto de me ser impossível pôr-me de lado. Fui arrastado pela torrente que se aumenta todos os dias. Minha rota está então traçada pela providência. Não me posso desviar dela e eu morrerei na minha tarefa. A rápida propagação da doutrina, que ultrapassa minhas esperanças e para a qual creio ter contribuído um pouco, paga-me ao cêntuplo miseráveis perseguições da malevolência, que, à falta de melhores, se apegam a fúteis questões de palavras e de nomes, como se uma crença que toca os mais graves interesses da humanidade não estivesse acima de semelhantes puerilidades. Seu todo devotado e afetuoso, Allan Kardec. Por que dessa carta? Vamos contextualizar um pouquinho, né? Viram que ele conversou com o Thierry, que despediu-se às 11h30. Ele trabalhou até a 1h30, né? A 1h30, né? E levantou às 4h30, né? Porque tinha que pôr carta no correio. Era um trabalho intenso, né? Então, houve uma comunicação do Espírito de Verdade, falando da tarefa do Kardec, dizendo o seguinte: a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos.
Não pensas que te bastará publicar um livro, 2, 10 livros e ficar tranquilamente em casa. É que nem Emmanuel com o Chico, né? Não dava moleza para o Chico Xavier, né? Era rigor total, né? O Chico era quase que um escravo do Emmanuel, né? Terás que arriscar tua pessoa. Suscitarás os ódios terríveis. Serás alvo da malevolência, da calúnia, da traição, mesmo daqueles que te pareceram os mais dedicados. Quando Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi muito criticado por alguns pares seus da sociedade, porque achavam que Kardec estava criando uma nova religião, que ele contesta tranquilamente, né? Não era uma religião, era uma filosofia, né? Embora tivesse prece e as religiões feitas com religiosidade, não se caracterizava como uma assembleia religiosa. Mais de uma vez serás vencido pela fadiga. E isso aqui, em suma, terás que sustentar uma luta quase constante com o sacrifício de teu repouso, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias mais tempo. Ele trabalhou tanto nesses anos, né? Ele começou em 54, 55 e desencarnou em 69. Foram 14, 15 anos de trabalho, né? Imagine tudo que ele deixou, né? Revista Espírita, 11 volumes, né? Mês a mês, né? Sem falhar um mês. Ele desencarnou no final de março e deixou pronta a edição do mês de abril, né? Tudo escrevendo a bico de pena, né? Mandando para a impressora, né? Tanto é que a notícia da morte na Revista Espírita apareceu em maio, porque a revista de abril estava pronta. Então ele trabalhou demais. Ele tinha um problema no coração que vinha se agravando, né? E ele veio a falecer, inclusive, desse mal, né? Depois de trabalhar com tanta intensidade na organização, digamos assim, do Espiritismo, como doutrina, né? Como nós conhecemos hoje. Tem muita coisa para nós falarmos ainda, mas só para encerrar, nós vamos ler um texto que ele escreveu. É uma oração que ele faz a Deus quando ele sente a tarefa que cabe a ele desempenhar. Então a Sara vai ler essa oração e com ela nós encerramos a nossa participação. Vamos lá, Sara. 1857. Senhor Deus Todo-Poderoso, visto que vós vos dignastes a me escolher para desenvolver os princípios da doutrina espírita, eu aceito essa missão com reconhecimento e humildade. Dai-me a força para cumpri-la para o bem da humanidade e fazei com que eu não conceba nem orgulho nem ambição. Venho vos pedir, Senhor, que me concedais uma graça a mais, a de poder completar minha obra, colocando-me em condições de executar o plano que concebi, se o julgais útil. O que vos peço, Senhor, é de poder fazer mais do que fiz até hoje. Eu gostaria que esses meios de execução fossem frutos de meu trabalho, eu os consagraria de todo o meu coração à obra que empreendi. Esses meios, portanto, só podem vir de vós, Senhor, e pelas vias que convier à vossa divina providência. Os Espíritos me disseram que meu projeto me foi inspirado por eles. Assim, ouso acreditar que ele é do vosso agrado e que proveis a sua execução. Eis o favor que solicito com todas as forças da minha alma e que vos suplico dignai-me conceder, se me julgais digno. Então façamos de Kardec, cada um a nossa prece pessoal, né? No sentido de vivermos a doutrina nos moldes que Kardec nos deixou, né? Procurando entendê-la e agindo como espíritas e cristãos autênticos. Tá ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.